Assistam agora a segunda parte da entrevista da Josivânia, onde ela responde as nossas perguntas se aprofundando em vários pontos das suas 3 EQMs. Bom proveito a todos! Eu não tive coragem de interromper você nem por uma vez, porque é um depoimento maravilhoso. Eu vou pedir para você acender a luz do seu quarto, porque quase que só escuto a sua voz. Mas deixa, estamos gravando. Vamos fazer as perguntas agora com a luz acesa também. Tá bom para você? Tá ótimo. Eu tenho, obviamente, algumas perguntas que eu anotei aqui conforme você comentou. Uma delas é a seguinte: tinha um senhor que encontrou você depois da primeira experiência. Ele não é esse Ludmille, certo? É uma outra pessoa. Sim, antes. Você se perguntou alguma vez por que no primeiro não foi o Ludmille? Sim, eu questionei e passei a entender porque eu acabei tendo uma comprovação. Eu ia até voltar lá para conversar, mas foi ótima a tua pergunta, porque me faz também direcionar, né? No primeiro momento, eu fui assistida, penso que fui assistida, socorrida pelo meu avô Chucuru, que eu não conheci. E por que eu te falo isso? Eu não sabia porque ele não falava. Ele só me ajudou, assim, não falou quem era. Falou no socorro, não é? Que eu voltaria, deu aquela assistência naquele momento. Mas ele não falou o nome, nem eu também me dei conta, porque naquele momento, como se eu estivesse sonhando, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, fiquei desnorteada. Mas aí, Carlos, depois desse acontecimento, quando eu retornei, como toda menina interiorana, né, somos orientadas a cuidar da casa, a limpar, a aprender as coisas, não é? Da vida doméstica. E aí, em um desses momentos, ainda naquela semana do que eu tinha passado, minha mãe pediu para que eu arrumasse o que a gente chama de lá é uma estante, né? Tinha um estante na minha casa e que a gente guardava fotos antigas, coisas. E sempre assim, todo mês a gente fazia aquele mutirão para sempre estar limpando, para conservar as coisas limpas. Tem muito isso da cultura, não é? E aí a minha mãe disse, olha, a sua tarefa hoje é pegar esses álbuns aí de foto e limpar, tirar tudo, arrumar, organizar. Né? E aí ela me deu outras fotos dela, antigas, para eu colocar nesse álbum. E aí eu tirei dentro de uma bolsa essas fotos. Quando eu fui tirando as fotos da bolsa para colocar no álbum, eu me deparei com a foto do homem que apareceu para mim. E aí eu olhei aquela foto, olhei mais uma vez, ainda duvidando do que eu tinha visto, e falei para minha mãe, né? Mãinha, esse homem aqui foi esse homem que me salvou quando eu desmaiei daquela confusão lá que meu pai fez. E aí minha mãe olhou para a foto e disse, não pode de jeito nenhum, minha filha, porque esse é meu pai. Eu não conheci meu pai, Josivânia, como é que tu vai conhecer? Eu disse, mãinha, eu estou falando para a senhora, foi esse homem que tocou em mim e disse que eu tinha muita coisa para aprender. Foi ele, minha mãe. Foi ele, não é mentira minha, foi ele que eu vi naquele momento que eu saí do corpo. Aí minha mãe viu a minha intensidade, o meu desespero, né, naquele momento. Aí minha mãe falou para mim, olha, minha filha, né, eu acredito no que você está falando, porque a sua avó veio de toda uma história muito espiritualista. Mas você não pode dizer isso para ninguém. Me prometa, por tudo que é mais sagrado, Josivânia, que você não vai dizer isso para ninguém, porque se você falar, minha filha, aqui no interior vão dizer que você é louca. E o seu pai vai ser o primeiro a internar você. Você não pode falar isso, pelo amor de Deus, para ninguém. E na igreja, muito menos, nunca abra a boca para dizer isso ao padre. Né? Pela formação católica que meu pai tinha, a exigência que ele tinha, que a gente se mantivesse indo para a igreja, enfim. E aí, Carlos, eu parei, mas eu tive uma crise de choro quando eu olhei para aquela foto tão grande.
Aí eu fui me dando conta, né, meio que embrionariamente, porque eu não tinha ideia do campo, né, de estudos nessa área de nada. E aí eu comecei a olhar, né, para aquela foto, né, e agradecer, né. Eu disse, se eu não acreditava sobre nada disso, não tivesse uma fé, né, por tudo que eu passei, obrigada, meu avô, obrigada mesmo, porque eu não posso desacreditar do que eu vi, sabe? Por aí. Então eu penso assim, depois eu não podia nem assim estar questionando por que que foi agora, né, Ludmille e não foi meu avô. Justamente porque eu tive esse histórico antes, né, de saber que assim, eu penso, Carlos, né, e vou persistir que deve ser algo de outro plano, sabe, fora esse mundo que nós temos, é que ele veio me socorrer como avô, como amor de vô, né? Porque todo o histórico da cultura é que meu avô, o índio Chucuru, era uma pessoa extremamente carinhosa, de muito afeto, de muita afetividade, e diziam que era o complemento da minha avó em relação a isso, né? Me ensinaram, não meu avô, mas minha avó, a ter esse lado de muita tranquilidade, de muita fraternidade com o próximo, de muita empatia, sabe? De me colocar no lugar do outro, de ter muito respeito pelo outro, né? E de aprender a se amar do seu jeito, né? Do jeito que fosse. Mas, principalmente, respeitar e cuidar do outro. Eu acho que eu tive esse acolhimento meio que do outro lado da vida, penso eu. E o Ludmille? Quem é o doutor Ludmille? Pronto. O doutor Ludmille, ele apareceu aos 17 anos nesse momento, né? E aí, ao passar do tempo, né, ao longo, né, dos meus estudos, a minha direção, né, eu venho de uma família que mesmo que materialmente o meu pai tivesse uma condição melhor como um comerciante, né, até o período que ele não teve mais nada na vida, que foi o período da minha adolescência, né, eu tinha uma estrutura materialmente boa, mas eu não tinha um modelo, eu penso, assim, de pessoas estudiosas na família que gostassem de buscar conhecimento, até porque eles não tinham. Veio da roça, de uma estrutura muito difícil, né, que queriam muito estudar, mas não tiveram oportunidade. E aí eu sempre era referência de alguém que tinha que ser levado a isso. Então, nos meus 17 anos, ainda na escola pública, eu sentia a presença de verdade, né? É algo diferente próximo de mim, que me levava sempre a outras estruturas de busca. Então, por exemplo, eu me interesso muito na parte neurológica, na parte de dificuldade, de transtorno de aprendizagem, e é algo que, na minha formação como pedagoga, nós temos conhecimentos teóricos muito breves, muito provisórios, que não cabem um aprofundamento. É tudo muito rápido, teorizado. E eu senti uma necessidade, desde muito cedo, de ir para a prática. Eu sempre estava ligado com pessoas que tinham transtorno de aprendizagem, com dificuldade, com questões realmente patológicas. E sempre é uma área científica, mas também eu tenho interesse, Carlos, de juntar isso de alguma forma com a tecnologia que eu não conhecia. E eu não entendia por que eu me direcionava para determinadas tecnologias que nem tinha, nem existia, né? Em 2003, eu estava na universidade, estudando curso de pedagogia. E aí foi meu primeiro momento, o meu primeiro salário como professor de instituição privada aqui em Recife foi comprar o meu notebook, porque eu queria mexer com a tecnologia. Eu entendi que eu tinha muita coisa ali. Oi. Mas você, antes disso, você já teve a primeira relação com o Ludmille na sua segunda EQM, aos 17 anos. Exatamente. 2003, isso já estava incorporado à sua vida. Exatamente, já estava. Mas eu falo no sentido do acesso. Porque como ele dizia que era muita tecnologia, né? E eu me sentia muito atraída. É como se ele tivesse o tempo todo do meu lado, ali, invisivelmente, né?
direcionando assim para mim. A gente estava lá vou dizer, com 17 anos, eu estava no ano de 95, certo? 95, eu estava terminando o magistério. E ao contrário das minhas colegas, né, que estavam querendo terminar o curso do magistério para ser só professora, eu estava querendo ir para uma área científica. Eu estava querendo pesquisar tudo que eu não conhecia. Então, tudo que eu lia, eu vou te dizer, só uma direção que acabou culminando na minha formação acadêmica. Paulo Freire. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, né? É o grande mestre de todo conhecimento. Eu fui levada a ler Paulo Freire, né? Justamente nesse período. Eu cursava o segundo ano, terminando o segundo ano de magistério, e eu fui para uma biblioteca pública. Só existia um livro. Eu peguei esse livro, que era Educação como Prática da Liberdade. Eu li em 2 dias, porque a gente não podia levar. Primeiro que era um livro só para professor, mas eu consegui a partir de uma professora que liberou, enfim. E eu li esse livro. Quando eu terminei de ler esse livro, eu tinha ideias, sabe? Do meu TCC, que ainda ia para o 3º ano. Eu tinha ideia do que eu queria. Eu fui direcionada a pesquisar a minha cultura, que eu nem conhecia de base epistemológica, nada. Eu fui levada a buscar metodologias que eu desconhecia. E isso era na mão, porque não existia tecnologia como toda nada. Ou datilografia, e a datilografia os professores não aceitavam, era a mão. E aí eu escutava muito dele assim: escreva, escreva. Cada vez que você escreve, você aciona o seu cognitivo, vai estimular você a aprender. Escreva. Quem falava isso era o Ludmille? Ludmille. Então isso quer dizer que você escutava o Ludmille mesmo após a EQM, quando você já estava de volta ao corpo. Ao corpo. E aí era uma ligação, Carlos, assim, como é que eu posso te dizer? É muito que involuntário, eu não fico clamando nem chamando. As coisas acontecem naturalmente. Mas é tipo clareaudiência? Eu tenho, no caso, a parte mais da sensibilidade de sentir a presença e escutar intuitivamente, por meio da intuição. Então você acha que esse Ludmille, ele estava perto de você como que para ajudar você a cumprir parte da sua missão ou a sua missão? Eu acredito. Agora, ele não se apresentava sempre da mesma forma. E eu vou te explicar por quê. Ainda muito pequenininha, eu tenho uma lembrança de uma menina que se aproximava e eu guardava como se aquela imagem fosse a minha amiga que se mudou, que era a minha vizinha, se mudou e eu fiquei sozinha. Porque como filha única, eu não tinha amigas. Eu tinha meus irmãos em casa e que eram tudo adultos, porque eu nasci em uma geração que, assim, eu não tinha mais ninguém para brincar comigo. Quando eu nasci, já tinha gente noiva que ia casar. Eu fui a última de outra geração. Então, ninguém estava muito próximo do que Josivânia gostava de brincar. E sempre vinha essa menina, e que, na verdade, era, de fato, uma vizinha minha, né? Vizinha da minha avó, na verdade, né? Porque eu convivia com a minha avó. Então, quando eu saí que minha avó foi para outro plano e eu fui viver totalmente, 100% na cidade, né, com meus pais, eu comecei a ter a visão dessa menina e ela não era mais minha vizinha. E eu sempre tinha entendimento que ela ia para ali brincar comigo. E não era, não é? Geralmente, quando se aproximava de mim, em forma de uma garota, sentava do lado, eu tinha essa visão, né? E quando eu falava, e eu pensava sempre, eu estou sonhando, né? Aí sempre dizia para mim, eu estou aqui para brincar com você, o que é que você quer brincar? Todas as minhas brincadeiras, Carlos, eram voltadas para descobertas. Eu queria sempre a prática das coisas, né? E eu sempre era incentivada a dizer, sempre eu escutava assim, você vai ler alguma coisa hoje? E eu dizia, mas eu ainda não sei ler, mas você precisa ler. Então, com 4 anos eu já lia tudo. Com 5 anos, e aí eu tive uma professora,
a professora de reforço, que foi quem me direcionou. Por isso que eu falo, ele sempre esteve presente. Eu penso que de outras formas, para incentivar. Porque uma pessoa que me alfabetizou, a primeira, foi uma professora, né, que trabalhava para o meu pai, mas ela tinha formação como professora. E ela me ensinou a ler, né? E todas as coisas que eu lia, que ela deixava os livros escondidos do meu pai, embaixo daquelas mesas de madeira antiga, que fazia parte do ponto comercial que meu pai tinha, que era um bar, que era um comércio. E tinha aquelas mesas de madeira que era para servir almoço durante o dia e à noite bebida. E aí que essa minha tia, que me ensinou a ler e a escrever, e me inseriu, graças a Deus, ao mundo dos leitores. Porque assim, essa professora, que é a professora de reforço, né, que eu sempre chamei de tia Romelita, tia Romé, ela me incentivava muito a aprender a ler antes de ir para a escola. Porque como ela conhecia toda aquela estrutura cultural e tudo da minha casa, ela dizia para mim, olha, eu vou te ensinar a ler e escrever para você não correr o risco de seu pai não deixar você ir para a escola e você ser analfabeta. Então, eu vou te ensinar a ler e escrever, mas você não pode dizer nada para ninguém. E você não diz para o teu pai que você já sabe ler, porque senão você não vai para a escola. Ele não vai te matricular porque você é menina. E ele quer criar você, né, para você se formar, quem sabe, mas se formar em um casamento. É um casamento que ele quer para você, um bom casamento, seja uma boa dona de casa. Não é para você estudar. Mas, Carlos, eu me inquietava, eu já era muito acelerada, sabe? Me inquietava demais. Então, o que você está dizendo é que o Ludmille, que se apresentou como um senhor mais tarde, ele pode ter sido aquela menina. Exato. Eu tenho essa compreensão e vou te dizer por que eu cheguei a essa conclusão. Não foi algo louco da minha cabeça. Durante um tempo eu pensei nisso, fazia relação pelo diálogo. Por exemplo, você precisa aprender a ler, porque você ainda vai pesquisar muito, você ainda vai aprender muito. E quantos anos você tinha nesse momento? Eu tinha 5 anos. E você tinha uma amiga que era vizinha, que de fato tinha aquela feição que ele estava usando. Exato, utilizando momentaneamente. E ela, quando conversava ou brincava com você, ela não usava esses termos, ou usava? Não usava esses termos. E aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa diferente. É como se fossem duas meninas com a mesma imagem. E isso começou, lógico, né? Eu não entendia de psicologia, se eu vou pensar psicologia hoje, por tudo que eu já estudei, eu ia dizer que era um amigo imaginário. É um amigo imaginário da criança, não é? Se eu fosse tratar da psicologia. Mas aí eu comecei a revelar isso para minha tia, que me alfabetizava em casa, a professora de reforço, tia Romé. E tia Romelita era uma pessoa também muito ligada, espiritualista e tal. E ela disse para mim assim, olha, quando você escutar essas coisas, você não fala para ninguém, só para mim. É um segredo nosso. Agora eu quero ver se realmente você vai ser uma grande pesquisadora. Eu vou te dar esse livro e você tem até amanhã para ler e escrever para mim o que você entendeu. E era assim que ela me direcionava. Eu sempre escrevi muito, eu tenho uma facilidade muito grande para escrever tudo. Eu escrevo tudo com penso muito rápido, né? E aí ela sempre trabalhava isso comigo. Você não pode pensar tão rápido assim, escrever rápido. Mas a sensação que eu tinha, Carlos, é porque eu escutava Dr. Ludmille numa rapidez. Olha, você tem que ser breve e tem que ser prática. É muito interessante esse nome, é Ludmille Schmidt, não é Smith. Schmidt. Mas tem algum sentido esse nome? Você encontrou alguma referência para esse nome ou continua obscuro? Para mim, eu não consigo ver referência, por exemplo, sendo bem honesta com você. Quando já adulta, né, ele se apresentou, né, e aí eu vou chegar lá respondendo já a questão da menina. Por isso que eu tenho essa clareza hoje. Né? Ele disse, eu estive junto de você durante tantos anos e você entendeu, mas não quis acreditar. Quem era a sua amiga de infância? Aí eu falei, a menina. Ele disse, eu também já fui essa menina. Ah, então pera um pouquinho, então isso é diferente. Não foi só uma constatação sua.
Você está falando que ele verbalizou isso para você. Verbalizou isso. E aí, na hora, né, nesse ponto, sabe quando é que eu vim saber, ter essa revelação assim, com mais clareza, de ter certeza que não era fruto da minha imaginação? Em 2011, quando eu adentrei no mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, dentro das minhas leituras, eu vou retornar lá, sempre gostei de ler tudo um pouco. E eu estava lendo para relaxar, para entrar naquele momento de me inspirar para escrever, porque é difícil escrever uma pesquisa científica, não é? Depois de tudo que você lê, de fazer aquele arcabouço teórico, de ser você a autora do processo. E eu sempre faço aquele processo de relaxamento, de mentalização, de tentar encontrar comigo mesma, para que eu possa fluir na minha leitura e na escrita. E foi nesse momento, não é, que ele se aproximou, né? Porque na hora eu disse assim, meu Deus, eu estou precisando de fato de muita proteção para escrever, né, para concluir essa minha dissertação, porque está pesado dar conta de uma pesquisa tão longa, tão intensa, sozinha. É aquele momento que o pesquisador tem que se encontrar com ele para dar conta. E eu verbalizei. Quando eu verbalizei em tom alto a minha necessidade, a minha angústia daquele momento, eu escutei claramente. Eu vou dizer que foi uma voz direta auditiva. Assim, direta na audição. Eu penso que, de alguma forma, foi uma permissão para que eu pudesse acreditar mais fielmente nisso. Porque não é que eu fosse descrente, Carlos, mas para mim era assim, isso está na minha intuição, mas está vindo um conhecimento que eu não sabia e que eu não li nada sobre. Como é que eu sei disso? Entende? Isso era intuição. E o que ele falou? Aí ele falou de uma voz direta. Foi quando ele trouxe para mim essa certeza. Ele disse, eu sempre estive junto de você. Você que não quis perceber. Eu estive perto de você na infância, né? Você teve um encontro antes da minha presença, antes de me apresentar para você, Josivânia, você teve uma ajuda muito importante, um familiar seu, né? E agora eu me aproximo para dizer para você que você está no caminho que eu sempre previ. Você está atingindo metade aí do seu processo. Você não chegou naquela família aleatoriamente, não, Josivânia. Eu estou com você. Eu estive e estou com você. Eu sou o mesmo Ludmille. Agora, espera um pouquinho, Josivânia. Agora você trouxe uma outra informação. Você está dizendo que ele fez referência ao seu avô. Isso. Entenda a minha certeza de falar assim, foi meu avô. Mas me explica o seguinte, tem 3 coisas que eu queria que você me explicasse de forma rápida, que é o seguinte. Você, por si só, hoje, olhando para trás, você achava alguma coisa diferente naquela menininha que brincava com você e que te ajudava a descobrir coisas, ou te incentivava a descobrir coisas. Sim. Então você chegou a pensar no Ludmille em algum momento da sua vida. Eu pergunto, você pensou mesmo antes dele ter contado para você? Pensei. Intuitivamente eu tinha aquela informação. Foi Ludmille. Eu só queria saber quem era Ludmille, porque eu queria ver para comprovar. Mas ele em algum momento confirmou isso para você? Exatamente. Foi nesse mesmo momento que ele falou também do seu avô? Exatamente. Então ele sabia do meu histórico até antes, eu penso, da minha vinda a esse mundo, porque eu não conheci meu avô, minha mãe não conheceu meu avô, e como é que foi permitido, né, o meu avô se aproximar naquele momento de dor familiar? O que eu penso é que a permissão se deu pelo fato de ter esse laço familiar. E quando que ele te falou do avô? Pronto, nesse mesmo dia, nesse mesmo ano, nesse diálogo, não é? Quando ele retornou e disse, lembra lá que eu já fui a menina, aquela criança que brincava com você, não é?
eu também já estive próximo, né, do seu avô. Quem foi que cuidou de você aos 12 anos, no momento de muita angústia? Você não me viu, mas eu estava do lado com o seu avô. Ele falou avô, inclusive. Eu estava do lado com o seu avô. Só que eu tive essa clareza, né, Carlos, em 2011. Você, quando estava dando à luz, você estava naquele processo do nascimento do seu filho, você me falou que os médicos falavam para você não fechar os olhos, manter os olhos abertos. E que você via isso fora do corpo. Sim. E você não estava fora do corpo querendo controlar os seus olhos no corpo. Sim. Você simplesmente estava como se fosse uma outra pessoa ali, enquanto o seu corpo estava tendo vida própria. Exatamente. Eu estou chamando a atenção para isso porque isso eu tenho visto acontecer em vários relatos, né? E dando a impressão de que a nossa consciência é maior, talvez, do que o próprio corpo, sabe? E quer dizer, talvez fosse você lá e você aqui. Isso parece razoável para você? Carlos, eu acho que eu me acostumei a esse processo, né? Assim, não é, para mim não é mais estranho, sabe? Mas, assim, você se vê, imagina, eu estou aqui conversando com você e ao mesmo tempo eu estou me vendo ali deitada. Não é estranho? Não é estranho? Pronto. Então, assim, eu passei muito tempo da minha vida querendo entender. E a EQM, certo? Me fez, assim, abriu, né? Abriu tudo que eu podia desmistificar ou desacreditar, melhor dizendo, desacreditar, não é? Porque tudo me levava a desacreditar, porque só comigo? Porque eu não via ninguém falar de casos assim, Carlos. Ele disse, o Ludmilla disse que não foi por um acaso que você foi parar naquela família. Sim, falou. Você nasceu numa família que era uma mistura de português com índio. Uhum. E aí isso me faz pensar o que é ser português, o que é ser índio, antes de você vir. Já ouvi pessoas falando que o nosso corpo está numa linhagem de etnia, mas não o nosso espírito. Sim. É como se você pudesse ser índia hoje, ser negra amanhã, ser asiática depois de amanhã, ser loira, ser tudo, uma coisa de cada vez. Como é que você enxerga isso? É porque o que é que eu entendo? O que muda é o corpo. O conhecimento do espírito, ele permanece. É a compreensão que eu tenho, não só por escutar só Ludmilla, mas até porque, como eu falei para você, eu comecei a ler de tudo, certo? Na área científica, o que eu vejo aqui, acredito que existem outras existências, sim. Acho que uma vida é muito pouco, assim, muito pequenininha para a gente aprender. Acho que, também, né, o fato de eu ter o corpo físico, não seja ele equilibrado, o corpo, eu falo, seja ele perfeito ou imperfeito, não vai mudar em nada a minha área cognitiva. Estão aí os deficientes físicos para dizer isso, não é? Não muda em nada a área cognitiva. Mas acredito que o espírito, ele tem uma bagagem de conhecimento, certo? Que penso que vai passando, certo? Como você falou, de etnias ou não. Hoje eu vi numa mistura dessa etnia. Eu não fui aldeada, ou seja, não vivi dentro da aldeia ou dentro do Oricuri, fazendo as práticas. Mas eu tive uma avó que conviveu, viveu, e até os 6 anos e meio, ela me criou dentro desse laço, que me faz ter o maior respeito e respeitar a minha ancestralidade. Isso é uma coisa forte, né? E meu pai? Meu pai é filho de português, filho de uma portuguesa, que era da área da saúde, por exemplo, que veio pesquisar os índios aqui em Pernambuco. Saiu da família, abandonou tudo, e é pesquisadora da área científica. Ela veio, Dona Maria Eufrazina, ela veio estudar as mulheres indígenas no momento do parto.
era da área de obstetra. E aí, o que foi que ela veio? Ela veio assistir o parto das mulheres indígenas, porque o conceito popular é que as mulheres indígenas tinham um filho atrás do outro, é como se não sentisse dor, né? E aí ela veio para ver se realmente isso acontecia, e ela se encantou com a cultura, e ela começou a ser vista como uma índia, sem ser índia, não é? Ela começou muito respeitada, ajudou muito a cultura, não é? E assim, conheceu a minha avó ainda jovem, minha avó materna. Vejam aí a ligação, eu penso que Ludmille, que me direcionar a isso. Como é que minha avó paterna, uma mulher vem de Portugal, conhece uma índia, ainda jovem, porque a minha avó paterna era 12 anos mais velha, né? Do que minha avó materna. Criaram um laço de amizade. Aí, cada um vai para o seu lado. Minha avó foge de um casamento que não queria, porque teria que ser com a mesma cultura, né? E o mesmo povo. E ela se interessa por um chucuru, que é um índio, mas é de outro povo. E ela decide abandonar aquela cultura, né? E saiu fugitiva com esse amor, para viver esse amor. É só para você ter ideia. Como é que nesse contexto, né? Passaram os anos, todos os anos possíveis, minha mãe vai casar justamente com o filho da amiga da minha avó. E como Josivânia chegou ali? Primeiro que a minha mãe já tinha decidido, nesse período, até romper com o casamento. E aí, Josivânia vem nesse retorno e nasce em meio, né, a esse movimento. Né? Eu penso que é tudo de um histórico e da forma também que vim, certo? Você tem medo da morte? Não, Você tinha antes das EQMs? eu tinha pavor. Eu vou definir melhor. Eu tinha pavor até do nome morte. Pavor, eu não conseguia. Até um velório, eu me mantinha distante de medo, medo, medo. Depois da minha experiência, depois da presença de Ludmille, eu comecei a entender como uma coisa natural do processo da gente. Eu sei que não parece muito normal uma pessoa falar isso, eu até compreendo, porque eu não sei se é porque eu tinha muito pavor e eu fui trabalhada espiritualmente para entender que é uma coisa que vai acontecer. E aí foi me tirando o medo. Eu fiz até medicina, um curso de medicina espiritual, para entender onde era que eu estava, de tanto pavor que eu tinha, de estar saindo do corpo, ver coisas, entender como é que eu me desloco da minha própria matéria para aprender. Até quando eu estou dormindo, eu consigo ir lá aprender, eu não paro de estudar. E é por isso que eu me vejo aprendiz, é uma necessidade do espírito, talvez porque onde eu nasci, eu não tive essas oportunidades. Porque tinha que ser Josivânia para buscar, e tinha que ser Josivânia, ter que ser forte em meio às diferenças, porque não adianta dizer aqui, Carlos, que não havia diferenças. Havia diferença em relação ao sexo, pelo fato de ser mulher. Havia diferença em relação à minha cor de pele, né? Porque se olhando você daqui, né, branquinho, pronto, você tem a característica do meu pai, de cor de pele, né? Mais português, tal. Então, era a minha vivência. Você imagine a minha cozinha negra, diante, socialmente falando, do meu pai, um exemplo bem claro, que dizia para todo mundo que eu era neta, que eu não era filha. Em algum outro momento ele dizia que eu era adotada. E por que isso? O que você viu durante as EQMs te surpreendeu naquele momento ou tudo parecia natural? Carlos, houve uma determinada, houve uma surpresa no tocante do meu parto, porque eu nunca tinha vivido uma experiência de estar vendo um corte ali, né? Eu acho que mais pela situação da cirurgia, mas do processo da EQM, para mim parecia algo muito natural. É como se eu já tivesse ido ali há muito tempo. Para mim é como se ali era um campo que eu conhecia. É como se não fosse nada de novo para mim. Esse lugar para onde o Ludmille te levou, como é que era? É tipo um hall, tem uma praça, imagina uma praça bem localizada, mas que nessa praça
só tenha, assim, acervo de conhecimento. Então, por exemplo, imagine uma academia, uma universidade, que nele tem um laboratório, e nesse laboratório tem um monte de gente sentada em locais específicos, testando tecnologias, e dentro dessas tecnologias tem muita ciência, que procura entender o ser humano, na forma de ser, na forma de agir. Essa busca constante de entender o ser humano. E era nesse tipo de laboratório que ele te levou nas 2 vezes? Exatamente. Exatamente. Era uma coisa muito fluida. Eu não me dava conta do o tempo que eu ficava, que eu sempre digo que a gente não consegue mensurar o tempo. E ele apareceu para você com a mesma fisionomia na segunda e na terceira vez? Sim, sempre a minha fisionomia alto, mais ou menos 1 metro, eu consigo calcular 1,90 m. O branco, muito branco, olhos claros. Você definiu bem o rosto dele? O rosto dele, eu consigo definir o rosto dele. Não era ninguém conhecido. Ninguém conhecido. Carlos, teve um período que eu achei que eu estava ficando tão assim, gente, eu acho que eu não estou normal. Então, será que eu li tanto e tinha esse nome em algum dos livros que eu li, algum cientista, eu não me dei conta. Eu vou buscar. Até hoje eu não sei de verdade. Talvez depois que eu terminar esse meu doutorado na minha defesa, eu vá me dedicar a isso, para saber se esse nome existe, já existiu, né? Eu quero saber da história, entende? Esse local para onde você foi com Ludmille, você sentia que ele era familiar a você? Você já conhecia esse lugar? O lugar já, porque eu sonhava na infância. O lugar, para mim, é como se na infância me deram a oportunidade de sonhar com esse lugar. Mas não que você tenha estado de fato lá antes de vir para cá. Isso não. Não, não. Mas sonho durante a minha infância, a recordação que eu tenho da infância, depois da minha avó, depois da morte da minha avó, eu sonhar diariamente, repetidamente, com esse local. Enquanto eu estava com a minha avó, eu sonhava chegando, me aproximando sempre desse lugar. Mas para mim nunca era apresentado o local. Eu lembro que a partir dos 7 anos, eu comecei a ter sonhos diários. Inclusive, Carlos, eu fui para psicóloga. Você sente que de alguma forma essas EQMs, ou uma delas, tenha sido causada para que você pudesse saber de alguma coisa? Ou acordar para alguma coisa? Ou você acha que foram simplesmente casuais? Não, serviram. Serviram para eu acordar, principalmente para acreditar em mim. Mas você acha que ela foi causada ou uma vez que aconteceu você aproveitou para isso? Não, foi causada, né? Acho que a gente não fica prevendo, nem fica desejando. Eu, pelo menos, nem desejei, nem imaginava o que era EQM na minha vida. Mas eu não vou tirar o mérito, né, das coisas boas. Eu sempre busquei, até nos momentos difíceis que eu já passei na vida, que já foram relatados aqui, eu consigo tirar de tudo que eu vivenciei, Carlos, algo positivo. É minha forma, é minha escolha de vida, né? E dentro dessa minha escolha, ter vivenciado essa EQM amadureceu. Eu não sou mais a mesma. Desde o último momento da EQM que eu passei, me amadureceu de uma forma que mesmo naquele momento muito jovem, a minha perspectiva foi buscar incansavelmente conhecimento. Eu consegui, pela primeira vez, passar na Universidade Federal de Pernambuco, vindo de uma escola de muita humildade, uma escola de interior, com condições mínimas, com pais analfabetos, com mínimo de conhecimento, né? Como mulher, dentro de uma estrutura em que o homem se sobressai, eu consegui ter o meu espaço, certo? Como profissional da educação e também da saúde. Então, eu não me vejo privilegiada no sentido de que, fui privilegiada porque aconteceu isso. Mas eu me sinto privilegiada no sentido de ter tido a oportunidade de aprender a partir da EQM, porque há um amadurecimento. Eu, pelo menos, fui buscar entender cientificamente, para não julgar e para não misturar com questões religiosas, porque a EQM não tem nada a ver com questão religiosa.
Eu acho que é importante falar nisso. Quando você estava fora do corpo, em alguma situação você sentiu leveza, paz, felicidade, integração com o todo, alguma dessas coisas? Integração com todo, leveza, que eu até caracterizo como uma leveza espiritual, porque eu estava do lado, né? Eu penso que é de um mentor, de alguém que está ali para me ajudar, mesmo naquele momento, em todos os momentos que foram difíceis, né? Se você for fazer uma avaliação, todos os momentos que eu passei foram momentos de angústia, momentos difíceis, né? Não foi nada por uma gratidão divina, vai passar por isso agora porque eu estou querendo. Acredito na divindade, mas não foi assim comigo. Infelizmente, foi através de dores, e de dores físicas, né? E que eu precisava ter meu equilíbrio para me reconstruir na vida, né? Então, para mim, trouxe não só leveza, paz de espírito, trouxe uma integridade, trouxe maturidade, organização cognitiva. Mas isso você tá falando depois. Mas lá você, o que que você sentiu durante as experiências? Durante, leveza, clareza das informações, para mim era tudo muito claro, certo? E me senti parte do meio. Pela primeira vez, eu não me senti estranha, porque dentro do lugar onde eu vivia a vida inteira, que era a minha casa, eu era uma menina estranha. Todos me caracterizavam como uma menina estranha que só queria aprender a ler, que só queria estudar. Você sentia que naquele momento em que você estava fora do corpo, por exemplo, com o Ludmille, você tinha um acesso a um conhecimento que você aqui não tem, mas não um acesso que ele está disponível. É um acesso tipo, você já sabe. É como se tivesse ampliado o seu conhecimento já existente. Sim, totalmente. Totalmente. Eu costumo dizer, né, e até às vezes eu tenho receio como professora dizer isso, Carlos, porque dá a entender até que é um pouco de, quem sabe, exibicionismo ou de querer saber mais que os outros. Não sei, eu sou aprendiz. Eu costumo dizer sempre isso, quem me conhece e vai assistir esse vídeo sabe disso. É que as coisas que eu vou buscar, Carlos, eu tenho um conhecimento prévio. É como se eu já tivesse lido sobre isso e que agora eu estou me reconectando por meio das tecnologias. Uma nova informação se torna nova porque tem tecnologia. Mas, para mim, tudo que eu vou buscar no campo científico, ou quase tudo que eu posso garantir, eu tenho sempre a sensação, Carlos, de ter lido, de ter vivenciado, e alguma coisa ficou pela metade e que eu preciso concluir. É essa a sensação que eu tenho. Olha, quando eu concluí o mestrado, eu disse a mim mesma, eu não vou estudar um doutorado. Eu parei, eu disse, chega, eu não vou fazer a seleção para o doutorado na universidade e eu tenho que parar aqui. Eu vou me dedicar a cuidar do próximo, a fazer algum projeto, né, a me entender melhor por tudo que eu passei. Eu queria esse tempo para mim. E aí eu dei um tempo, eu terminei em 2013, aí fiquei em 2014, 2015. Mas eu não aguentei. Quando eu começava a reler, a estruturar, a estar ligada com projetos como professora, tudo me direcionava ao campo científico. E era uma incompletude, eu posso dizer que eu sentia. Eu dizia, nossa, eu não acredito que eu vou fazer um projeto, já estou com o projeto pronto. Eu fiz um projeto de doutorado em 2 dias, mas não é porque fosse o melhor do mundo. Mas por que eu consegui fazer? É porque era algo que eu já tinha lido, que eu já tinha me conectado, que eu já sabia o que eu queria, e eu só precisava estruturar. Você conviveu na sua vida com vários obstáculos que você precisou aprender a lidar com eles. Ser mulher num sistema extremamente patriarcal, né? Você não podia aprender. Você disse a questão da sua cor, estamos falando de racismo. Então, tem a questão das religiões também. Qual o aprendizado que você teve sobre tudo isso para você deixar de recado para a gente? Que o recado é breve. Persistir em aprender.
e acreditar no seu potencial, que você é capaz de crescer, de evoluir, né, de progredir a partir do conhecimento, porque a única coisa que nos resta, acredito, que fora do campo material, o nosso campo espiritual, a única coisa que levamos desta para outra vida é o conhecimento. O que você tem a dizer para nós que não passamos por essas experiências, que não tivemos acesso a todo esse conhecimento? Olha, Carlos, eu vou deixar uma frase que parece muito clichê, mas não é. Eu aprendi isso na prática, porque vivenciei, certo? A frase é: nunca desacredite de nada, pois uma vida é muito breve para aprendermos. Tudo que a gente vive na tamanha intensidade do ser ainda é muito pouco insignificante. E é por isso que eu vou ser uma eterna aprendiz. Quando eu ouço você falar, né, a vida ser breve, eu posso entender como uma angústia com relação a isso. Mas você falou o que você aprende depois. Onde você acha que você aprende? Naquele lugar para onde você foi? Exato. Eu acredito em outro plano, eu acredito em outra vivência, acredito que a aprendizagem, ela se conecta aqui na Terra, mas a partir de lá. E quando eu digo que a vida é breve, eu digo é breve material, porque para mim é infinito. Para mim é apenas um espírito que sai buscando conhecimento e vai tendo oportunidade em outros corpos. As EQMs, né, tiraram de mim o pavor da morte, porque eu não sentia só medo, era pavor, né, que é diferente. Mexia com minha estrutura de fato, pensar na morte. E foi um aprendizado. E é por isso que eu persisto em dizer que não devemos desacreditar de nada nesta vida. Bem, já temos material maravilhoso, extenso, mas eu queria que você me soletrasse aqui no vídeo como é que é Ludmilla, L-U-D... L-U-D-Y-M-Y novamente, 2 L's e mais uma vez Y. E ele te falou como se escrevia? Isso, eu perguntei porque eu achava que lia como escrevia. O Smith, por exemplo, Ludmilla, ele falou como escrevia. Né? Ele disse intuitivamente, né, eu escrevi o nome e perguntei: o seu nome é escrito tudo com Y? Porque a característica é de um americano, não é? É tudo com Y ou tem algum I? Ele falou: não, todo meu nome é com Y. Certo? E o Smith, ele é um TH no final, não tem I nem tem Y. Não é? É escrito S mudo, M, é o único que tem um I, é no Mi aí, S-Mi, TH. S-M-I-T-H. Exatamente. Ludmilla Smith. Na verdade, Ludmilla Schmidt. É a pronúncia que ele dizia para mim. É escrito Smith. Eu até achei que tinha escrito errado, ou pronunciado errado. Bem, faltarão palavras de gratidão, mas eu deixo um muito obrigado com a expectativa que ele consiga carregar o tamanho da minha gratidão. O mesmo, Carlos. Muito obrigada. Né, obrigada. Né, agradeço mais uma vez pelo convite. Eu me senti à vontade de conversar com você. Né, você é a primeira pessoa que realmente eu confiei em falar assim, esses 3 processos, justamente pelo que eu já falei, né, anteriormente, não é? Antes eu tinha muito receio de tornar isso público. Hoje, para mim, já passei dos meus 40, eu não tenho o que esconder, melhor que tudo, né? Eu tenho maturidade para acolher críticas ou não. Assim, sou leve, né? E vamos seguir aí nesse plano terreno, né? Precisamos melhorar muito. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão,
Por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?